Na madrugada gelada de 2 de fevereiro de 1847, enquanto Salvador se preparava para a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, um homem caminhava pelas pedras irregulares do Porto da Ribeira, com passos que ecoavam pelas vielas estreitas do bairro comercial. Benedito dos Anjos, nome que havia ganhado entre os pescadores pela sua habilidade em navegar mesmo nas águas mais agitadas da Baía de Todos os Santos, carregava nos ombros largos e cicatrizados o peso de uma promessa feita há exatos 15 anos, quando jurara que cobraria cada gota de sangue derramado pelos 7 homens que haviam transformado sua vida num inferno de correntes e açoites. Benedito nascera nas proximidades do Porto de Salvador em 1801, filho de Josefa das Dores, uma africana liberta que trabalhava como quitandeira e que nas horas vagas atendia pessoas que buscavam orientação através da leitura de búzios, prática comum entre as mulheres negras da cidade que mantinham vivas as tradições trazidas da África. Cresceu entre canoas e redes de pesca, aprendendo desde menino que o mar era fonte de sustento para quem soubesse respeitá-lo e compreender seus sinais. Aos 16 anos, já era reconhecido como um dos melhores pescadores da região, capaz de encontrar cardumes onde outros não viam possibilidade e de prever mudanças no tempo, observando o comportamento das aves marinhas e a cor das águas. Foi exatamente essa habilidade extraordinária que chamou a atenção do comerciante português Manuel Soares da Cunha, proprietário de 3 embarcações que participavam do comércio de escravos entre a costa da África e o Porto de Salvador. Cunha percebeu que um navegador experiente como Benedito poderia acelerar significativamente suas viagens comerciais, evitando rotas perigosas e condições climáticas desfavoráveis que frequentemente causavam atrasos custosos nas travessias transatlânticas. Em dezembro de 1817, Cunha fez uma proposta que parecia vantajosa. Benedito trabalharia como navegador principal de sua frota comercial, recebendo pagamento fixo e porcentagem dos lucros de cada viagem realizada com sucesso. O que Cunha não revelou foi que havia preparado documentos falsificados que classificavam Benedito como escravo fugido, uma estratégia legal que lhe permitiria manter controle total sobre o navegador através de chantagem judicial. Durante a primeira viagem em direção à costa africana, quando já estavam longe da costa brasileira e seria impossível retornar, Benedito descobriu a armadilha em que havia caído. Os documentos forjados o transformavam legalmente em propriedade de Cunha, e qualquer tentativa de abandonar o trabalho resultaria em prisão imediata e punições severas reservadas para escravos fugitivos. Durante 6 anos consecutivos, Benedito foi obrigado a usar seus conhecimentos sobre navegação para facilitar o transporte de milhares de africanos capturados e vendidos como escravos. Cada viagem representava um conflito interno devastador, forçando-o a escolher entre sua própria segurança e a participação em um sistema que separava famílias e destruía vidas humanas. O conhecimento que havia aprendido com sua mãe sobre leitura dos sinais do mar estava sendo usado para tornar mais eficiente uma das atividades comerciais mais brutais da história. Foi durante essas travessias que Benedito conheceu pessoalmente os 7 homens responsáveis por manter a disciplina nos navios negreiros, indivíduos que haviam desenvolvido métodos específicos de intimidação e punição para controlar os africanos transportados como carga. Esses homens aplicavam violência sistemática que ia muito além do necessário para manter a ordem, criando um ambiente de terror que garantia obediência absoluta através do medo constante de torturas refinadas. O primeiro da lista era Joaquim Teixeira Barbosa, conhecido entre a tripulação como especialista em marcação de escravos problemáticos. Barbosa utilizava ferros aquecidos no fogo da cozinha para marcar permanentemente africanos que tentavam resistir ou organizar motins, uma prática que servia simultaneamente como punição e advertência para os demais cativos. Benedito foi marcado por Barbosa em 3 ocasiões diferentes, quando foi descoberto tentando afrouxar as correntes que mantinham os africanos presos nos porões superlotados das embarcações. Antônio Rodrigues Pereira havia desenvolvido a especialidade de extrair dentes dos escravos usando alicates de ferreiro.
alegando que essa prática impedia suicídios por mordedura da língua e também dificultava a comunicação entre os cativos durante possíveis tentativas de revolta. Pereira justificava seus métodos como medidas de segurança necessárias, mas aplicava os procedimentos com crueldade desnecessária que transformava cada extração numa sessão prolongada de tortura. Benedito perdeu 4 dentes durante um interrogatório sobre informações que Pereira suspeitava ele possuir sobre planos de fuga organizados entre os africanos. Manuel dos Santos Silva especializara-se em fazer cortes parciais nas línguas dos escravos que insistiam em falar suas línguas nativas durante as viagens, considerando essa comunicação uma ameaça potencial à segurança do navio. Silva desenvolvera uma técnica que causava dor extrema e dificuldade permanente para falar, mas que não eliminava completamente a capacidade de comunicação, permitindo que os escravos ainda pudessem receber ordens simples dos feitores. José Ferreira da Costa ganhara reputação pelo uso de chicotes modificados, com pequenos pedaços de metal presos nas pontas de couro, instrumentos que causavam ferimentos profundos e sangramentos abundantes nas costas dos castigados. Costa havia desenvolvido padrões específicos de chicotadas que criavam cicatrizes permanentes em formatos reconhecíveis, marcas que serviam para identificar escravos que haviam sido punidos por desobediência e alertar futuros compradores sobre o temperamento rebelde daquela mercadoria. Francisco de Paula Oliveira possuía conhecimentos básicos de anatomia, que utilizava para aplicar fraturas controladas em escravos considerados especialmente perigosos, uma técnica que os incapacitava parcialmente sem causar morte ou invalidez completa. Oliveira sabia exatamente quais ossos quebrar para causar dor máxima e limitação de movimentos duradoura, mantendo os cativos funcionais o suficiente para o trabalho, mas suficientemente debilitados para eliminar qualquer possibilidade de resistência física efetiva. Sebastião Alves Mendonça controlava rigorosamente a distribuição de água e alimentos para os escravos, calculando as quantidades mínimas necessárias para manter os cativos vivos, mas em estado de fraqueza que eliminava energia para tentativas de revolta. Mendonça havia desenvolvido um sistema matemático preciso que determinava exatamente quanto cada escravo deveria receber, usando a fome e a sede como instrumentos de controle psicológico que mantinham os africanos em estado de submissão total. Domingos Ferreira Gomes era responsável por separar mães de filhos pequenos quando considerava que as crianças estavam consumindo recursos excessivos durante as viagens longas. Gomes justificava essas separações como necessidades econômicas, argumentando que bebês raramente sobreviviam ao processo de adaptação ao trabalho escravo e representavam custos desnecessários durante o transporte. Muitas dessas crianças eram simplesmente jogadas ao mar durante a noite, quando a maioria da tripulação estava dormindo. Em março de 1823, durante uma viagem particularmente longa que durou 4 meses devido a condições climáticas desfavoráveis, Benedito presenciou a morte de mais de 300 africanos nos porões do navio, vítimas de doenças, desnutrição e maus tratos sistemáticos aplicados pelos 7 feitores. Entre as vítimas estava uma jovem mulher que havia sido brutalmente torturada por todos os 7 homens antes de morrer por infecção generalizada causada pelos ferimentos não tratados. Foi observando o corpo dessa mulher ser jogado ao mar sem cerimônia alguma que Benedito fez a promessa que definiria os 15 anos seguintes de sua existência. Naquele momento, jurou silenciosamente que um dia cobraria a vida de cada um dos 7 homens responsáveis por transformar seres humanos inocentes em pedaços de carne torturada destinados ao descarte no oceano. A oportunidade de escapar surgiu em 1824, quando o navio foi atacado por corsários franceses na costa do Senegal. Durante a confusão do combate naval, Benedito conseguiu abandonar a embarcação, nadando uma distância considerável até alcançar a costa, onde foi auxiliado por pescadores locais que o ajudaram a retornar ao Brasil em uma embarcação mercante portuguesa. Chegando a Salvador, descobriu que havia sido oficialmente declarado morto após o ataque corsário, situação que lhe concedeu liberdade inesperada para reconstruir sua vida sem ser perseguido pelas autoridades.
Durante os 15 anos que se seguiram, Benedito retomou suas atividades como pescador independente, mas dedicou cada momento disponível a observar e catalogar os hábitos dos 7 homens que haviam participado das torturas sistemáticas nos navios negreiros. Descobriu onde cada um residia, conheceu suas famílias, estudou suas rotinas de trabalho e momentos de lazer, mapeando suas vulnerabilidades com a paciência de quem planeja uma ação que não admite falhas. Joaquim Barbosa havia deixado o trabalho nos navios e agora atuava como feitor em uma fazenda de cana-de-açúcar no recôncavo baiano, onde aplicava métodos similares aos que usara no mar para manter disciplina entre os escravos da propriedade rural. Antônio Pereira havia estabelecido uma oficina de ferreiro em Salvador, onde ocasionalmente prestava serviços de extração dentária para proprietários de escravos, cobrando por procedimentos que realizava sem qualquer cuidado médico adequado. Manuel Silva trabalhava como intérprete no mercado de escravos do Pelourinho, utilizando seu conhecimento de algumas línguas africanas para interrogar cativos recém-chegados e identificar aqueles que poderiam representar riscos de segurança para os compradores. José Costa havia se tornado proprietário de uma taverna frequentada por comerciantes envolvidos no tráfico de escravos, onde oferecia serviços de correção disciplinar para senhores que enfrentavam problemas de obediência com sua propriedade humana. Francisco Oliveira agora trabalhava ocasionalmente como curandeiro, aplicando seus conhecimentos sobre fraturas para tratar lesões de escravos, cobrando dos proprietários que preferiam reparar sua mão de obra em vez de adquirir substituições no mercado. Sebastião Mendonça havia montado um negócio de aluguel temporário de escravos, controlando meticulosamente a alimentação dos cativos para mantê-los em estado de debilidade, que garantia docilidade total. Domingos Gomes conseguira emprego no orfanato da Santa Casa de Misericórdia, onde tinha acesso a crianças abandonadas que frequentemente desapareciam sem registro oficial adequado. A festa de Nossa Senhora dos Navegantes oferecia a oportunidade ideal para executar a vingança que Benedito planejara durante década e meia de observação paciente. A celebração reunia milhares de pessoas nas praias de Itapajipe, incluindo praticamente todos os envolvidos nas atividades portuárias de Salvador, criando uma multidão que forneceria cobertura perfeita para ações que poderiam parecer acidentes isolados, causados pela confusão típica das festividades populares. Benedito havia escolhido essa data não apenas pela conveniência tática, mas também pelo significado simbólico profundo. Nossa Senhora dos Navegantes era tradicionalmente invocada para proteger aqueles que enfrentavam os perigos do oceano, mas Benedito a interpretava como protetora especial daqueles que haviam sofrido durante as travessias forçadas do Atlântico. A santa testemunharia sua justiça contra os homens que haviam transformado o mar em cemitério de africanos inocentes. O plano elaborado por Benedito previa 7 execuções diferentes, cada uma projetada para infligir o mesmo tipo de sofrimento que cada feitor havia aplicado em suas vítimas africanas. Não seriam simplesmente assassinatos, mas demonstrações de justiça que fariam cada torturador experimentar pessoalmente a agonia que havia imposto a centenas de pessoas inocentes durante anos de crueldade sistemática. Durante as semanas anteriores à festa, Benedito preparou cuidadosamente os instrumentos e locais necessários para cada execução. Aqueceu ferros de marcar em fornos improvisados, preparou alicates similares aos que Pereira utilizava, afiou lâminas para reproduzir os cortes que Silva fazia nas línguas das vítimas. Cada ferramenta seria usada contra seu inventor original, numa ironia que faria justiça às centenas de africanos que haviam sofrido sob esses métodos. Na véspera da festa, 1º de fevereiro de 1847, Benedito passou horas em contemplação diante de uma imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, preparando-se mentalmente para executar ações que considerava necessárias para limpar o mundo da presença de 7 homens que haviam causado sofrimento desnecessário a pessoas inocentes. Para ele, não se tratava de crimes comuns, mas de atos de justiça que os tribunais oficiais jamais executariam contra indivíduos protegidos por sua posição social e conexões comerciais. Quando amanheceu o dia 2 de fevereiro,
com o sol nascendo sobre as águas da Baía de Todos os Santos, Benedito caminhou pelas praias de Itapajipe sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido voluntariamente. As ondas que quebravam na areia pareciam ecoar as vozes de todos os africanos que haviam morrido durante as travessias, suas almas clamando por uma justiça que apenas ele poderia executar. A primeira execução aconteceu às 9 horas da manhã, quando essa festa ainda estava em seus momentos iniciais e a vigilância das autoridades era mínima. Joaquim Barbosa encontrava-se isolado próximo aos barcos de pesca, observando as embarcações que lhe lembravam os navios onde havia passado anos aplicando suas técnicas de marcação em escravos rebeldes. Benedito aproximou-se silenciosamente, portando um ferro de marcar que havia aquecido durante toda a madrugada anterior em preparação para este momento. O ferro em brasa atingiu o pescoço de Barbosa com precisão calculada, causando uma queimadura severa que danificou a artéria carótida e provocou hemorragia fatal em poucos minutos. Barbosa tentou gritar, mas o ferro havia lesionado suas cordas vocais, produzindo apenas sons abafados que se perderam no ruído das ondas próximas. Benedito observou com satisfação sombria enquanto o homem que havia marcado centenas de africanos com ferro quente morria experimentando exatamente a mesma sensação, sua pele se desfazendo como tinha visto acontecer tantas vezes com suas vítimas. A segunda morte ocorreu 1 hora depois, em uma viela estreita, onde Antônio Pereira havia se dirigido para necessidades pessoais, longe da multidão festiva. Benedito emergiu das sombras carregando alicates idênticos aos que Pereira havia usado para extrair dentes de escravos durante décadas de sadismo profissional. Mas, ao invés de atacar a boca, Benedito utilizou a ferramenta para arrancar sistematicamente todos os dedos das mãos de Pereira, um por um, enquanto o torturador gritava em agonia. A remoção dos dedos foi executada com a mesma frieza sádica que Pereira aplicava na extração dentária, causando dor insuportável, mas evitando áreas que provocariam morte instantânea. Pereira sangrou até morrer em aproximadamente 15 minutos. Tempo suficiente para experimentar a mesma sensação de desespero e impotência que havia imposto às suas vítimas africanas. Seus gritos foram mascarados pela música e celebrações da festa, que encobriram completamente os sons de sua agonia final. Manuel Silva foi descoberto morto às 11 horas, vítima de múltiplas incisões na língua que haviam causado asfixia por aspiração do próprio sangue. Benedito havia usado uma navalha afiada para reproduzir exatamente os mesmos tipos de cortes que Silva fazia nas línguas dos africanos, mas em quantidade suficiente para acelerar o processo mortal. O homem que havia mutilado centenas de línguas africanas morreu se afogando no próprio sangue, incapaz de pedir socorro devido aos ferimentos que destruíram sua capacidade de articular palavras. A quarta execução exigiu de Benedito um esforço físico considerável para reproduzir as torturas que José Costa aplicava com seus chicotes modificados. Utilizando cordas com pedaços de ferro amarrados nas extremidades, Benedito açoitou Costa até que suas costas se transformassem em uma massa sangrenta de tecido rasgado e ossos expostos. O processo durou quase 1 hora, durante a qual Costa experimentou cada segundo da agonia que havia imposto às suas vítimas africanas ao longo de anos de crueldade sistemática. Costa morreu por choque causado pela perda excessiva de sangue e infecção das feridas abertas que cobriram completamente suas costas, transformando-o numa réplica exata dos escravos que havia torturado durante suas atividades nos navios negreiros. Seu corpo foi encontrado em uma cabana abandonada, onde Benedito havia o arrastado para completar a execução, longe dos olhos curiosos dos participantes da festa religiosa. Francisco Oliveira teve uma morte especialmente apropriada para alguém que se especializara em quebrar ossos de africanos indefesos. Benedito utilizou um martelo pesado para fraturar metodicamente cada osso do corpo de Oliveira, começando pelos dedos dos pés e progredindo lentamente até o crânio, numa sequência calculada para maximizar o sofrimento sem causar morte prematura. O processo levou aproximadamente 2 horas para ser completado, período durante o qual Oliveira experimentou a mesma sensação de dor
insuportável e impotência total que havia imposto a centenas de africanos. A sexta morte foi talvez a mais simbólica de todas as execuções. Sebastião Mendonça, especialista em controle através de privação alimentar, foi encontrado morto por desidratação severa em uma praia isolada, onde Benedito o havia deixado amarrado sob o sol tropical, sem acesso a água ou comida. Mendonça passou 12 horas agonizante sob o calor intenso, experimentando pessoalmente a mesma sede desesperadora e fome devastadora que havia usado como instrumentos de tortura contra africanos indefesos durante anos de atividade nos navios negreiros. A execução final aconteceu no final da tarde, quando a festa atingia seu momento de maior animação e a vigilância das autoridades estava completamente relaxada devido ao consumo de álcool e participação nas celebrações. Domingos Gomes, o homem responsável por separar mães de filhos africanos, teve uma morte que reproduziu simbolicamente o destino que ele havia imposto a dezenas de crianças durante as viagens transatlânticas. Benedito arrastou Gomes para o mar durante a confusão de um grupo de banhistas embriagados, mantendo-o submerso até que se afogasse completamente. Mas antes da morte final, forçou Gomes a observar enquanto jogava às ondas 7 bonecas de pano que representavam as crianças africanas assassinadas pelo torturador durante suas atividades marítimas. Gomes morreu sabendo exatamente por que estava sendo executado. Seus últimos momentos de consciência preenchidos pela lembrança de todos os bebês inocentes que havia condenado à morte durante anos de trabalho nos navios negreiros. A descoberta dos 7 corpos ao longo do dia seguinte causou alarme generalizado entre as autoridades de Salvador, que inicialmente tentaram classificar as mortes como acidentes isolados resultantes da confusão típica das festividades populares. Entretanto, a precisão das torturas e a coincidência temporal de 7 mortes simultâneas rapidamente revelaram tratar-se de execuções planejadas por alguém com conhecimento detalhado dos métodos utilizados por cada vítima. A investigação oficial, conduzida pelo delegado Antônio José de Menezes, prontamente identificou a conexão entre todas as vítimas. Os 7 homens haviam trabalhado juntos como feitores especializados em navios da frota comercial de Manuel Soares da Cunha. Esta descoberta levou as autoridades a suspeitarem de vingança executada por algum ex-escravo que havia sofrido diretamente nas mãos desses homens durante as travessias marítimas. Benedito foi identificado como principal suspeito quando testemunhas relataram ter observado um homem negro de estatura mediana circulando próximo aos locais onde os corpos foram descobertos. Sua identidade foi confirmada quando comerciantes do porto o reconheceram como o navegador que havia trabalhado na frota de Cunha décadas antes e que supostamente havia morrido durante o ataque corsário de 1824. A busca por Benedito mobilizou todas as forças policiais disponíveis em Salvador durante 3 semanas consecutivas, mas o ex-navegador parecia ter desaparecido completamente, protegido por uma rede de pescadores e ex-escravos que o consideravam um herói da resistência contra tal opressão. Na realidade, Benedito havia encontrado refúgio numa comunidade de pescadores da Ilha de Maré, onde foi recebido como libertador que havia vingado os sofrimentos de milhares de africanos mortos durante as travessias forçadas do Atlântico. Durante 2 meses, Benedito viveu tranquilamente entre os pescadores da ilha, ensinando técnicas avançadas de navegação para os jovens da comunidade e relatando suas experiências sobre os horrores que havia presenciado nos navios negreiros. Sua reputação espalhou-se rapidamente por toda a região da Bahia, inspirando outros ex-escravos a se organizarem em grupos de resistência que planejavam ações similares contra representantes do sistema escravista ainda ativos na província. Em abril de 1847, Benedito foi finalmente capturado durante uma operação militar coordenada na Ilha de Maré, traído por um informante que recebeu parte substancial da recompensa oferecida pelas autoridades coloniais. Durante o julgamento, que se estendeu por apenas 3 dias devido à confissão completa do acusado, ele admitiu orgulhosamente ter executado os 7 feitores, descrevendo detalhadamente cada tortura como ato de justiça necessária
contra homens que haviam causado sofrimento desnecessário a pessoas inocentes. Esses homens transformaram as águas sagradas num cemitério de africanos inocentes, declarou Benedito durante seu depoimento final perante o tribunal. Nossa Senhora dos Navegantes me concedeu força para executar a justiça que os tribunais oficiais jamais fariam contra esses demônios. Suas palavras ecoaram pela sala do tribunal com uma dignidade serena que impressionou até mesmo seus acusadores, revelando um homem que havia encontrado paz espiritual através da execução completa de sua missão de vingança. Benedito foi condenado à morte por enforcamento público, com execução programada para a Praça da Piedade no dia 15 de maio de 1847. Sua morte, entretanto, não diminuiu a influência crescente do movimento de resistência que havia inspirado com sua vingança meticulosamente planejada e executada. Durante os dias finais na prisão, recebeu centenas de visitas de pescadores, ex-escravos e até alguns abolicionistas que o viam como símbolo máximo da luta organizada contra as injustiças do sistema escravista. A execução pública aconteceu diante de uma multidão estimada em mais de 10.000 pessoas, a maior concentração popular já registrada numa execução em Salvador até aquela data. As autoridades esperavam que a morte pública de Benedito servisse como exemplo dissuasivo para outros que pudessem nutrir ideias similares de vingança contra o sistema estabelecido. O efeito, contudo, foi completamente oposto ao pretendido, transformando o condenado num mártir da resistência negra que inspiraria gerações futuras. Benedito caminhou em direção ao cadafalso com a dignidade tranquila de quem havia cumprido integralmente sua missão pessoal, executando uma forma de justiça que os tribunais oficiais jamais aplicariam contra os torturadores de africanos inocentes. Suas últimas palavras, proclamadas em voz alta para toda a multidão presente antes da execução final, tornaram-se um grito de resistência que ecoaria pelas décadas seguintes. As águas sagradas foram limpas do sangue inocente. Os 7 demônios agora descansam onde jogaram tantos filhos da África. Mesmo com a corda posicionada ao redor do pescoço, Benedito manteve a serenidade espiritual que havia demonstrado durante todo o processo judicial, morrendo com a certeza absoluta de que havia honrado completamente a promessa feita 24 anos antes diante da imagem de Nossa Senhora dos Navegantes. Seu corpo foi sepultado no cemitério dos Quintas, mas pescadores da região garantem que seu espírito continua navegando pelas águas da Baía de Todos os Santos, protegendo os navegadores honestos e castigando aqueles que utilizam o mar para causar sofrimento desnecessário. A morte de Benedito não encerrou o movimento que ele havia iniciado com sua vingança espetacular na festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Nos anos seguintes ao massacre de fevereiro de 1847, eclodiram revoltas similares em diversos portos brasileiros, todas inspiradas pelo exemplo do homem que havia provado ser possível responsabilizar individualmente os agentes mais cruéis do sistema escravista através de ação direta e planejamento meticuloso. O impacto psicológico sobre os envolvidos no comércio de escravos foi devastador e permanente. Pela primeira vez na história colonial brasileira, um único indivíduo havia conseguido eliminar sistematicamente 7 especialistas em tortura, aplicando contra cada um exatamente os métodos que eles utilizavam contra suas vítimas africanas. O massacre revelou a vulnerabilidade real dos opressores e inspirou outros ex-escravos a planejarem vinganças similares contra seus antigos torturadores. Comerciantes envolvidos no tráfico negreiro em todo o Brasil começaram a contratar proteção pessoal e evitar aparições públicas durante festividades populares, reconhecendo que poderiam ser alvos potenciais de vinganças executadas por ex-cativos que haviam memorizado seus rostos durante as travessias forçadas pelo Atlântico. Este medo coletivo alterou significativamente a dinâmica do comércio escravista, forçando os traficantes a adotarem medidas de segurança que aumentaram consideravelmente os custos operacionais de suas atividades. O exemplo de Benedito dos Anjos inspirou o surgimento de narrativas similares em outras províncias brasileiras, sempre envolvendo ex-escravos
que utilizavam conhecimentos específicos sobre navegação, pesca ou outras atividades marítimas para executar vinganças contra seus antigos torturadores. Essas histórias se espalharam através da tradição oral das comunidades negras, criando uma mitologia de resistência que fortaleceu significativamente a identidade cultural e a consciência política dos descendentes africanos no Brasil. A transformação mais significativa ocorreu na percepção que os próprios escravos desenvolveram sobre suas possibilidades reais de resistência contra o sistema que os oprimia. Benedito havia demonstrado concretamente que não era necessário organizar exércitos ou revoltas coletivas para combater efetivamente a injustiça institucionalizada. Bastava possuir paciência suficiente para planejar cuidadosamente uma vingança individual que eliminasse fisicamente os representantes mais cruéis da opressão sistemática. Décadas depois, quando a escravidão foi finalmente abolida oficialmente no Brasil, muitos historiadores reconheceram Benedito dos Anjos como precursor direto do movimento abolicionista organizado, um homem que havia contribuído significativamente para acelerar o fim do tráfico negreiro através de ações diretas contra seus representantes mais brutais. Sua estratégia de justiça individual havia enviado uma mensagem inequívoca: os crimes contra africanos inocentes não permaneceriam impunes indefinidamente. Hoje, quase 2 séculos depois dos eventos de fevereiro de 1847, Benedito dos Anjos é lembrado nas comunidades pesqueiras da Bahia como protetor espiritual dos navegadores honestos e vingador daqueles que utilizam o mar para causar sofrimento desnecessário a pessoas inocentes. Pescadores da região ainda fazem oferendas em sua memória durante a festa anual de Nossa Senhora dos Navegantes, honrando a lembrança do homem que purificou as águas sagradas do sangue de 7 torturadores profissionais. O massacre da festa de Nossa Senhora dos Navegantes permanece na história como um dos episódios mais emblemáticos da resistência individual contra a opressão institucionalizada, demonstrando que a sede de justiça pode assumir formas que os opressores jamais conseguem antecipar ou prevenir completamente. Benedito dos Anjos havia provado definitivamente que uma única pessoa, armada apenas com memória precisa e determinação absoluta, pode abalar profundamente as estruturas de um sistema injusto que parece invencível. A história de Benedito dos Anjos nos ensina que a vingança, quando executada contra verdadeiros responsáveis por atrocidades, pode se transformar em ato de purificação moral que beneficia toda a sociedade. Sua promessa pessoal foi cumprida integralmente. Os 7 torturadores que haviam participado da transformação de seres humanos inocentes em mercadoria torturada pagaram com suas próprias vidas, experimentando pessoalmente cada segundo da agonia que haviam imposto sistematicamente às suas vítimas africanas. 7 feitores foram executados naquela festa de fevereiro de 1847, não por ódio irracional ou violência gratuita, mas por uma forma de justiça ancestral que os tribunais oficiais da época jamais teriam coragem ou autoridade para executar. Benedito dos Anjos havia provado que o Oceano Sagrado eventualmente cobra todas as ofensas cometidas em suas águas, utilizando como instrumento de vingança divina aqueles que conhecem intimamente seus segredos mais profundos e sagrados. Esta é a verdadeira história de Benedito dos Anjos, o navegador que transformou uma festa religiosa tradicional no palco de sua vingança pessoal meticulosamente planejada, cobrando com sangue e sofrimento uma conta acumulada durante 15 anos de observação paciente e determinação inabalável. Os 7 demônios que haviam profanado o mar com o sofrimento de africanos inocentes descansam agora no fundo da Baía de Todos os Santos, onde suas almas atormentadas servem de alimento espiritual para os peixes que um dia alimentaram fisicamente suas vítimas inocentes.